Olá, boa noite a todos. Estamos novamente aqui com a transmissão ao vivo, direto da Federação Nacional dos Policiais Federais. E hoje, em virtude do momento de aprovação na Câmara dos Deputados das chamadas 10 medidas contra a corrupção, é premente a necessidade de nós, policiais federais, nos manifestarmos. Até porque uma parte nossa já se manifestou através de nota, que foi a Associação dos Delegados, que numericamente é uma parte pequena da Polícia Federal, mas é composta dos que presidem o feito policial hoje, na forma que é feita hoje. Nós sabemos que a origem desse projeto foi de iniciativa popular, e foi encampada com muita veemência, com muita disposição por componentes do Ministério Público Federal, principalmente os que compõem hoje a parte do Ministério Público Federal da Operação Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, são todos nossos parceiros nesse combate à corrupção. E nada mais justo do que trazer para vocês hoje alguns esclarecimentos muito importantes sobre esse projeto que é extremamente necessário para o Brasil. Até porque trata de uma discussão que virou uma bandeira nacional desses órgãos todos envolvidos, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Poder Judiciário, o Judiciário Federal. Então nós temos muito carinho por esse assunto e eu acho que hoje a sociedade brasileira, nossos parceiros que acompanham a nossa página, os outros policiais federais que atuam nas demais áreas e que com certeza vão precisar do conhecimento do combate à corrupção para o desfecho de um ou outro trabalho que esteja realizando no momento. Então, é mais que justo um posicionamento dos policiais federais. A federação nossa representa os 15 mil policiais federais hoje em serviço no país, cerca de 12 mil estão na ativa, e aí nós temos os 5 cargos: agentes, delegados, peritos, escrivães e papiloscopistas. E temos também o nosso quadro de apoio, que nos auxilia de todas as formas aí na condução dos nossos trabalhos para que a atividade fim seja realmente efetiva. Então, o que é esse projeto das 10 medidas contra a corrupção? É o projeto de lei PL 4850 de 2016. Como eu disse, veio de iniciativa popular, foram mais de 2 milhões de assinaturas colhidas aí de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, em movimentos muito bem coordenados pelo Ministério Público Federal, e a sociedade brasileira abraçou essa proposta por entender que o combate à corrupção hoje no Brasil é mais que necessário. Não só iniciar, mas dar continuidade de uma outra forma, de uma forma mais plena, com uma legislação mais dura, e que traga realmente, através do combate à corrupção, uma demonstração para o país de que os órgãos envolvidos na persecução criminal do Brasil estão realmente empenhados em combater esse câncer que rouba o dinheiro da nossa sociedade, que destrói estruturas estatais, que corrói as entidades em sua essência, que é a essência humana. Então, tornou-se um assunto de extrema urgência também e necessidade. Nós acompanhamos as discussões aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, e nós percebemos que houve alguns momentos diferentes. Um projeto de lei, apenas para esclarecer para os brasileiros, para quem não acompanha o mundo do Congresso, há, na verdade, 4 formas de se iniciar uma discussão de um projeto de lei, de construir uma lei. Então, uma delas é a iniciativa popular, a outra é através de entidades, pela Comissão de Legislação Participativa, a outra é partindo dos próprios parlamentares, deputados ou senadores, que podem também ser autores de projetos, aliás, é a premissa maior da atuação deles ali, e também os que vêm do Poder Executivo. Então, são matérias que ou são do interesse do Executivo ou, constitucionalmente, só podem partir da iniciativa do Poder Executivo. Então, essas 4 vias, sem nenhum enrijecimento aí, são as principais hoje para se construir uma lei no Brasil, ok? Então, essa veio da iniciativa popular, e com a coleta de mais de 2 milhões de assinaturas aí de brasileiros, foi possível entrar com esse projeto no Congresso Nacional. Então, esse projeto das 10 medidas, a primeira percepção que nós tivemos
deles. E aí vem uma coisa engraçada, os nossos amigos do Ministério Público, eles gostam do número 10, né? Um tempo atrás eles pregaram, né, no âmbito da investigação criminal também, né, da atuação do Ministério Público, tinha as 10 T's, né, as técnicas especiais de investigação, em que algumas delas já esboçavam um pouco do que tem hoje nas 10 medidas contra a corrupção. Então, dentro dessas 10 medidas, eles fecharam o número 10, eles têm um carinho pelo número 10, isso porque muitos brasileiros nos perguntam aqui na federação, para os policiais federais, por que 10? Né? Se tivesse que ser 20, 30, mas na verdade nós entendemos que o número 10 foi um ponto de partida que se estabeleceu para iniciar o debate, para iniciar essa nova movimentação, para fortalecer a nossa legislação em torno do combate à corrupção. Então, a partir dessas 10, iniciou-se um debate. Nós da federação, através de muitas conversas em nossas assembleias, nós percebemos de imediato que o PL, esse projeto de lei, se baseava em 3 pilares: a prevenção à corrupção, a punição aos corruptos e a recuperação dos valores eventualmente desviados, né? E alguns chamam de confisco de bens, confisco de valores. De qualquer forma, é um sistema que foi criado para a recuperação dos valores. E aí traz uma inovação que em outras leis no Brasil nós já temos. Por exemplo, na lei de entorpecentes, nós já temos a previsão legal de que os bens apreendidos, né, veículos, imóveis que sejam utilizados para o tráfico de drogas, para o tráfico de entorpecentes, eles já diretamente são declarados perdimento, já na sentença, né? Então há essa previsão. Então é uma inovação que na verdade inova no combate à corrupção, mas não como lei, porque nós já temos uma lei funcionando nesse sentido no Brasil. Então é interessante destacar isso. E aí esses 3 pilares, prevenção, punição e recuperação, nós aqui em nossa análise inicial nós já percebemos um problema, e que aí já começamos a pensar em mais de 10 medidas contra a corrupção. Que quando você fala prevenção e punição, você está falando de uma fase antecedente ao crime, né? E quando você fala em punição, você já está falando no final, que já seria o resultado de um trabalho de investigação, de denúncia e também do Poder Judiciário. E aí, entre a prevenção e a punição, faltou uma coisa primordial de se falar, que é a investigação. Então, a fase de investigação ela é muito importante. E com esse pensamento, nós participamos da audiência pública que foi promovida pela Câmara dos Deputados, né? O relator, o deputado Onyx Lorenzoni, recebeu as sugestões dos policiais em função disso. Quer dizer, faltou ao projeto de 10 medidas contra a corrupção uma questão essencial: incluir a parte de investigação onde ela deve ser melhorada. E na visão da federação, nós precisamos realmente modificar o modelo de investigação. O nosso modelo, pelos seus resultados, pela forma como a população demonstra sua confiança nas investigações, o nosso modelo é totalmente falido. E é uma confissão que nós, da polícia, temos que fazer, porque é a partir dela que nós podemos ajudar, não só detectar o problema, mas apresentar as soluções. E isso nós fizemos no âmbito agora das 10 medidas contra a corrupção, para que se incremente o modelo de investigação, se dê celeridade, retire a parte burocrática, aquela parte onde há seletividade para escolher o que vai ser investigado e o que não vai ser investigado. Porque vocês imaginam, se cerca de 8% dos homicídios no Brasil hoje são solucionados, que dirá outros crimes com maior complexidade ou considerados de menor importância que o homicídio. Então, de nada adianta nós promovermos várias medidas na questão de punição, na parte recursal e na parte preventiva, quer dizer, vamos preparar o Estado para detectar, mas aí uma vez detectado e já previsto uma forma de punição mais adequada, digamos assim, nós saltamos a fase de investigação. E aí é papel dos policiais se manifestarem e trazerem essa discussão com a sociedade, a mesma que dentre seus 200 milhões, 2 milhões, né, se manifestou favorável e trouxe as assinaturas para o projeto. Então, reformulando o nosso modelo e trazendo uma aproximação maior entre o trabalho do investigador,
que nós chamamos de investigador natural, que na verdade não é o investigador formal, o formalizador, que hoje é traduzido na figura do delegado. Na verdade, quando você define o investigador, esse conceito é muito amplo, né? Porque todo mundo, na verdade, no sistema de justiça criminal, todos, na verdade, investigam. Os colegas da Receita Federal investigam, os especialistas do COAF fazem investigação, os analistas e auditores da Receita Federal, em qualquer momento ali da atividade deles, também realizam investigação, o pessoal do Banco Central, das agências de fiscalização, tudo o que se coleta de informação e tem um viés criminoso, e você dá algum tipo de sequência para se chegar à verdade em relação à autoria e materialidade, nós estamos falando de investigação. E aí muita gente tenta dominar esse conceito e acaba burocratizando o nosso sistema, juridicializando a nossa investigação, e aí isso tudo gera um pacote problemático, o que nós chamamos de elefante branco, e que impede que nós cheguemos rápido ao resultado. Então nós oferecemos a nossa contrariedade dentro do âmbito do projeto das 10 medidas, a questão do teste de integridade, porque a primeira previsão no projeto original era de que o teste de integridade seria realizado apenas para policiais. E, num gesto de nobreza, o relator, deputado Onyx Lorenzoni, acatou a nossa sugestão, inclusive na própria audiência ele já se manifestou favorável ao ponto que nós colocamos. Houve um convencimento, na verdade, do relator, e ele, em seu relatório, excluiu a questão do teste de integridade, porque o nosso argumento foi simples. Olha, se você vai aplicar um teste de integridade, que seria o quê? Formular sistemas para detectar policiais envolvidos em corrupção ou envolvidos com crime de uma forma geral. Então, seriam simulações diárias das várias formas para se tentar alcançar aí algum policial que estaria envolvido com crime, envolvido com a corrupção. Então, nós achamos isso de um despropósito total. E aí vocês já percebem duas falhas no projeto das 10 medidas. Uma, porque saltou a questão da investigação. Da prevenção, ela já partiu para a punição e para a recuperação dos bens. E, por outro lado, para a polícia, para os organismos policiais, sobrou uma parte ruim, que é uma pecha que foi instalada através da proposta de teste de integridade a ser realizado apenas com os agentes policiais, com os investigadores da polícia. Então, a proposta nossa foi muito simples: ou retira esse teste de integridade, até por uma visão de inconstitucionalidade também que ele tem, no âmbito da investigação e do Código de Processo Penal, ela fica assemelhada à questão da prova plantada ou do flagrante provocado, do flagrante forjado, Então, nós fizemos colocamos essa visão de semelhança entre as duas questões que estavam sendo discutidas, e uma delas parecia muito com a questão do flagrante preparado, e aí preparar de uma forma permanente na forma de teste de integridade. Então foi retirado, na nossa visão, acertadamente. Outra questão acertada é que nós, apesar de não apresentarmos um texto novo, nós apenas criticamos, porque a questão do uso da prova ilícita é uma situação muito complicada, é uma questão muito complexa e que macula sobremaneira os dados que já são provenientes de uma investigação que tem início, meio e fim. Então, o uso de provas ilícitas, ele poderia muito bem ser um complicador, ao invés de ter o aspecto de contribuição com a investigação. E também, para nossa felicidade, foi retirado. Então, avançando nisso, já com duas sugestões acatadas, nós partimos para outra fase, que é a de discutir as 8 medidas restantes e as demais que foram apresentadas posteriormente. E aí surgiu, agora na última votação, no Congresso Nacional, num substitutivo ao relatório principal, um destaque ao relatório do deputado Onyx Lorenzoni, surgiu a questão da extensão, da possibilidade de enquadrar mais agentes desse ciclo
do sistema judicial criminal, né, do sistema criminal nosso, em relação a se imputar, né, também a juízes e procuradores aquela suspeição que já tinha sido revelada quando se falou de teste de integridade, já se revelava uma separação entre os atores da persecução criminal. Então tudo isso nós entendemos como um só contexto. E ao fazer esse combate, nós acertamos com o relator de que a discussão teria que ser muito mais ampla e direcionada não só para policiais, né? Por um lado, desculpa, o teste de integridade afetava apenas policiais, por outro, se esvaía da condição de também prever a inclusão de procuradores, promotores ou juízes, né, na mesma condição de suspeição, ou agora, no caso de se prever abusos, de também considerar que procuradores, promotores e juízes podem sim cometer abuso. E aí, nós vimos hoje a manifestação do juiz Sérgio Moro, em que ele, de forma muito acertada, ele fala, olha, não podemos pensar ou aceitar que a inclusão de um dispositivo que preveja a inclusão de procuradores ou juízes, né, como agentes sujeitos, né, ou passíveis de serem autores de abuso de autoridade, né, dentro do sistema de persecução criminal, era perfeitamente possível, mas jamais se poderia confundir com a figura da interpretação da lei. Então isso é muito importante. Todos os atores que sequenciadamente atuam numa investigação, nesse ciclo de investigação criminal, a lei deve prever, sim, a participação de cada um desses atores com envolvimento na corrupção, claro, ou também como exacerbadores dos seus poderes, né? Do poder de polícia, do poder de denúncia e também do poder de julgar ou de emitir medidas judiciais, sejam elas cautelares, preventivas ou em seu julgamento final. Isso a sociedade brasileira, eu acho que tem a total compreensão. Agora, é óbvio que o momento político que nós vivemos e de sucesso da Lava Jato, que é uma operação que nós da Polícia Federal temos um extremo carinho por ela, nós cuidamos como uma criança nobre, como uma criança que precisa de todos os cuidados, porque é como se estivesse nascendo para nós oferecermos como símbolo de um Brasil novo. Então a Operação Lava Jato, ela, para nós federais, ela é muito mais do que uma simples revelação de corrupção entre entes privados e entes públicos para financiar campanhas, para financiar políticos. Ela tem um significado maior. Ela tem um significado, por exemplo, de aproximação entre polícia, Ministério Público e Judiciário, que talvez nunca houve no nosso país. Nós temos recordes em tempos de condenação em crimes extremamente complexos. E isso o brasileiro precisa entender. Quando você diminui o caminho da investigação entre o que a polícia produz e o que o Ministério coleta dali e transforma em denúncia, e o Judiciário imediatamente já promove a instrução criminal, já na esfera judicial, isso é extremamente importante para o Brasil. Nós perdemos muito tempo em várias fases, e quando há essa aproximação, o modelo naturalmente muda, e é justamente o modelo que a Federação Nacional dos Policiais Federais, os policiais federais de todo o Brasil já discutem há muito tempo, um encurtamento, uma desburocratização, uma descartorialização da investigação criminal ainda no âmbito policial, para que o resultado chegue imediatamente ao Ministério Público e ele faça o seu trabalho também de forma célere, rápida e promova a ação penal na condição de autor. Isso evitaria muitas discussões em torno de quem deve investigar, qual a amplitude da investigação para cada um. Então, a celeridade desses atos, naturalmente, já traria para o brasileiro melhores resultados para a investigação. Isso está bem demonstrado na Operação Lava Jato, que, repito, tem todo o nosso carinho, tem todo o cuidado de todos os policiais federais do Brasil, não só os colegas que estão em Curitiba, todo o Brasil.
E voltando às 10 medidas contra a corrupção, nós tivemos contato com o Ministério Público, né, são nossos parceiros nessas discussões de modernização da estrutura de investigação no Brasil. Nós não preocupamos só com a parte policial e do Ministério Público, tem também a parte do Judiciário e o fechamento do ciclo, que é o sistema penitenciário nosso, né? Então, todo esse ciclo de investigação, que tem seu desfecho, a princípio, na punição do Poder Judiciário, tem também uma preocupação depois, que é com a recuperação ou com a implementação da sanção ao condenado, para que ele realmente absorva todo o significado de uma punição, o que hoje não acontece no Brasil. Tanto que os índices de reincidência nossos são enormes, porque além de haver hoje várias benesses na parte processual penal, nas previsões legais processuais penais, há muitos benefícios, ainda há muitos recursos, e esses estão sendo tratados no âmbito da discussão do novo Código de Processo Penal, e que os brasileiros também têm que acompanhar, óbvio, porque dali surgirão grandes mudanças que a sociedade também, apesar de não conhecer a fundo como funciona todo esse sistema, mas ela, através do que se propõe e fazendo uma comparação entre o que é hoje e o que pode ser, que está sendo oferecido, inclusive por policiais também, como forma de propostas, de emendas ao projeto do CPP, isso pode gerar esse efeito que nós sempre falamos, né? O que é a sensação de segurança, né? Aliás, o que é a segurança real do cidadão para andar nas ruas do Brasil hoje. Então, tudo isso faz parte desse contexto. E as 10 medidas contra a corrupção estão sofrendo esse, digamos, ataque, não é por desconhecimento do nosso meio político, não é tanto por interesses em ferir a Lava Jato ou proteger pessoas da Lava Jato, porque hoje isso seria impossível, ficariam muito expostos ao fazer isso. Mas, na verdade, quando o projeto parte apenas de um grupo de todo esse sistema que realiza a investigação criminal ou participa do nosso sistema judicial criminal, corre o risco de ficar imperfeito, né? As pessoas não são perfeitas, as pessoas cometem erros, e é lógico, quando você discute uma ideia a partir da visão de apenas um grupo, quer dizer, o grupo do Ministério Público Federal, apesar de amigos de extremamente competentes, é óbvio que a visão deles é ministerial, é do nosso parquê. Precisaria de um complemento da visão da estrutura de investigação que é feita pela polícia, e também precisaria da amarra feita pelo Poder Judiciário, e não sem considerar a opinião dos nossos especialistas em segurança pública, que sempre colocam o sistema penitenciário como muito importante em todo esse processo. Jamais deveria ser tratado de uma forma apartada. Então, quando o Ministério Público emite a sua opinião e traduz num projeto, numa proposta, né, de modificação das nossas leis, é óbvio que corre o risco de imperfeições. E nós da Federação, ao invés de ficarmos de longe criticando, resolvemos ajudar, resolvemos participar desse processo, porque o sucesso da Operação Lava Jato tem muito a ver com o trabalho unido, né, em conjunto da polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então, por que na hora de apresentar soluções que todos detectaram, que o sistema todo detectou, por que não fazer desse conhecimento em conjunto, uma proposta única? E como não foi feito, é lógico que está passível de emendas. E o momento político gera essa suspeição sobre eventual mudança, gera uma suspeição sobre essa tentativa de se imputar abuso de autoridade a juízes e promotores e procuradores que oferecem denúncia ou que decidem nos processos ou emitem mandados de condução coercitiva, mandados de prisão preventiva temporária, mandados de busca e apreensão. Tudo isso é feito pelo Poder Judiciário. E aí houve essa inserção na discussão atual no âmbito das 10 medidas contra a corrupção. Agora, achar que apenas policiais ou políticos podem ser envolvidos num sistema corrupto, qualquer brasileiro entende, tem essa compreensão. Todos são seres humanos, todos são passíveis disso. E você manter pessoas hoje protegidas de alguma forma, né, por nosso sistema legal, é um absurdo, né? Você tem que manter, a nossa Constituição prega igualdade, né? Prega
tratamento igual, né, e prega liberdade de expressão para todos. Então, são condições precípias que a Constituição Federal nos oferece para que todos os operadores do nosso sistema judicial criminal sejam tratados também de forma igualitária. O crime organizado, ele não poupa de abordagem nenhum desse operador nessa cadeia de investigação. Ele não poupa os policiais, quer sejam investigadores, escrivães, delegados, não poupa procuradores e promotores e não poupa juízes também da abordagem criminal, e também não poupa os nossos colegas que atuam no sistema penitenciário brasileiro. Então, eu acho que é até de fácil compreensão perceber o que está acontecendo hoje no Congresso Nacional em torno dessas 10 medidas. Um grupo que propôs e que agora se sente alvejado, se sente atingido por não ter a completude do que propôs contemplada, né? E também tem um discurso de reforço, que é o apoio de 2 milhões de brasileiros. É óbvio. Então, o que nós temos que fazer? Manter um sistema de vigilância permanente para que aprimoremos o texto do projeto 4850 de 2016, as 10 medidas contra a corrupção, e com muita tranquilidade e, eventualmente, com pressão popular, nós aprovemos um texto que realmente traga mudanças no combate à corrupção no Brasil. Você admitir provas ilícitas e você permitir aprovar um teste de integridade apenas para policiais, eu acredito que a nossa federação acertou ao criticar uma e propor uma mudança na outra, como na questão do teste de integridade. Agora, falando de abuso de autoridade, até recentemente em outras discussões, nós vimos como que o conceito de autoridade ele é latente em outras discussões também que estão em andamento, em tramitação no Congresso Nacional. Então, quando você fala de abuso de autoridade, é quando você extrapola o poder que lhe foi conferido, não pelo concurso público, pelo Estado, assim que você passou pelo concurso público. O poder de polícia, o poder da polícia, né, e a condição de autoridade que lhe é concedida na condição de policial, na condição de promotor, procurador, na condição de juiz, é uma responsabilidade pública. Ela passa a ser um compromisso que você tem público. A você é conferida autoridade e você tem que usá-la em seu trabalho para que seja feito da melhor forma, sem ofender, sem atingir garantias dos brasileiros, né? E essa questão do abuso de autoridade, que até então só vinha sendo conformada para o policial ou para os outros agentes que atuam na investigação criminal ou no sistema penitenciário, então nós estávamos aí saltando, esquecendo de avaliar as condutas eventualmente erradas do Ministério Público ou exacerbadas, né, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então, acho que os brasileiros, em geral, não podem ver um grande problema nisso. Óbvio que o momento gera todo esse tipo de suspeição e nós, repito, nós estamos atentos a isso aqui em nossa participação parlamentar no Congresso Nacional, mas nós jamais poderemos criar diferenças entre os operadores dessa cadeia de investigação, de persecução criminal, em nome de algum amor que se tenha por algum órgão, algum cargo a mais, mas nós devemos manter sempre o foco do que é melhor para o Brasil. Transparência é melhor para o Brasil como um todo, controle das ações de cada peça de importância nesse caminho da investigação criminal, um controle de todos através da lei, né? Não um controle interno apenas, mas um controle por lei. E eu acho que em breve, se nós conseguirmos construir um texto com o mínimo de consenso, em que os políticos do Brasil, principalmente do Congresso Nacional, absorvam a necessidade do brasileiro hoje, que é o que vê os crimes solucionados num percentual melhor do que 8% dos homicídios, ou 4% nas investigações da Polícia Federal, ou os 2% no caso de furtos e arrombamentos. Então, o Brasil quer ver esses índices melhorados. E nós aqui, policiais federais,
nós estamos debruçados também sobre essa matéria. Não há um pensamento de um grupo, seja de delegados, de peritos, escrivães, papiloscopistas ou do nosso quadro de apoio, do nosso competentíssimo quadro de apoio. Não há um pensamento único que vai prevalecer sobre os demais se não houver uma discussão ampla, do jeito que o Brasil merece, superando as questões corporativas, superando o que cada cargo acha que o seu pode dar individualmente de melhor dentro desse processo e superando também, óbvio, aquelas discussões em que você vê a vaidade superando a necessidade, você vê a falta de consciência coletiva, né, em certas discussões, e essa consciência coletiva, ela muitas vezes é superada por um corporativismo inexplicável, né, e injustificado até em momentos como esse, em que o Brasil, através de 2 milhões de brasileiros, se manifestou não por um rol de 10 medidas, mas pela essência da discussão que as 10 medidas contra a corrupção trouxeram para o Brasil, para o corpo político, principalmente do nosso Congresso Nacional. O Brasil, os brasileiros merecem que nós discutamos essa matéria e que nós não deixemos que aconteça o que vem acontecendo ultimamente. Políticos contra o Ministério Público, delegados contra o Ministério Público, criando polos, né, de disputa onde não deve haver. Nós, policiais federais, tratamos todos de uma forma igualitária, apresentamos propostas de melhoria e queremos muito abrir muito mais canais de comunicação com a sociedade brasileira para que essas propostas sejam, no mínimo, discutidas e para que a nossa voz chegue à sociedade como uma esperança a mais de que o Brasil tenha, muito em breve, uma investigação que traga realmente conforto para o brasileiro. Nosso Brasil já é sofrido nas áreas de saúde, na área de educação, na área de transporte, de mobilidade urbana. Nós hoje somos sobretaxados em toda a nossa vida, né? Seja com impostos municipais, estaduais, federais. Nós temos nossa vida restrita muitas vezes por conta desses tributos, da alta tributação que nos acomete. Os nossos empresários têm enormes dificuldades até hoje, apesar de grandes ideias, de grandes empreendimentos, de bons empreendimentos, nós temos que passar ainda por um sistema complexo que tributa de forma injusta, né, aqueles que querem começar ou que em momentos de crise precisam de algum tipo de incentivo. Então tudo isso gera muita ansiedade em todos os meios, né? Nós estamos vendo vários servidores públicos estaduais sofrendo nessas negociações com os estados literalmente quebrados, e nós precisamos realmente, através do combate à corrupção, devolver dinheiro para o nosso país. E como uma outra demonstração de que nós, policiais federais, estamos trabalhando sim nisso, como atores, como protagonistas, como atores principais, né, nesse processo, justamente por conta do desfrute da credibilidade que nós temos com a sociedade brasileira, nós estamos fazendo nos valer disso para que várias boas ideias sejam somadas a essas que já estão em tramitação no Congresso Nacional. Nós temos uma delas que é interessantíssima e que fez parte de um dos eixos da discussão das 10 medidas contra a corrupção, que é a recuperação dos valores desviados. Nós temos uma obra interessantíssima do nosso colega Solon, lá do Paraná, que eu já mando um abraço para ele, que é um agente federal, professor da PUC do Paraná, e que essa obra dele, que teve um lançamento na última quinta-feira, ela fala do confisco de bens, né, e como o Brasil poderia ser mais efetivo nessa recuperação de bens através das investigações contra a corrupção. O procurador Deltan Dallagnol, que hoje lidera esse grupo de procuradores, né, que trouxe as 10 medidas para o Congresso, né, que trouxe essa manifestação popular na forma de projeto, e ele inclusive cita, quando fala dos eixos, desse eixo específico de recuperação dos valores desviados pela corrupção, ele cita o livro do colega agente federal Solon como o suporte técnico para esse eixo dentro do conjunto das 10 medidas
contra a corrupção. Então, nossa participação tem sido efetiva. Vocês vejam, são livros que fomentam a discussão e calçam a proposta das 10 medidas. São ações no Congresso Nacional que propõem retirar do projeto aquilo que é imperfeito, aquilo que não traduz uma realidade aplicável e que nós vamos detectar como aplicável no momento posterior, né, já de funcionamento da lei, de vigência da lei. Então isso foi acatado. Depois nós propusemos mais 2 medidas pelo menos, que é a inserção da modificação do modelo de investigação no Brasil, da desburocratização, da redução da importância cartorial e valorização do trabalho de investigação dos nossos policiais, dos nossos investigadores. Então isso tudo faz parte do nosso do contexto em que os policiais federais hoje tentam de todas as formas, além do trabalho de investigação, além da nossa participação nas operações, nas execuções, nos trabalhos de investigação, nas atividades de inteligência, nas prisões que o Brasil acompanha. Além de tudo isso, nós estamos dando uma contribuição a mais, que é através do nosso Congresso Nacional, da nossa capilaridade ali entre políticos, da nossa condição que é atestada pela sociedade, que nós realmente podemos contribuir mais, além do nosso trabalho de investigação, que já vem sendo mostrado para todos, já vem dando aí um quê de esperança para o brasileiro, de que nós vamos ter uma nação melhor, de que nós vamos viver num país livre da corrupção. Então, as 10 medidas, elas podem se transformar em 12, em 15, em 17, talvez 20, desde que todo esse conjunto, que nós podemos continuar chamando de 10 medidas contra a corrupção, desde que eles tragam para o Brasil a mudança que todos esperam, né? E se depender de nós, policiais federais, continuaremos contribuindo, mas continuaremos amoldando mais e mais esse projeto, e das conversas que nós temos entre policiais e sociedade, através do nosso bom entrosamento hoje com a OAB Nacional, através do presidente Schlamacher, a nossa inserção positiva junto às discussões com o Ministério Público, através da ANPR, seu presidente Robalinho, através da presidente Norma do CONAMP, através de várias entidades que têm delegados, investigadores, escrivães, papiloscopistas envolvidos, todos querendo contribuir. E acabou-se criando uma frente, né, de combate a esses grupos que hoje são facilmente detectáveis, né, nesses momentos de crise, nesses momentos onde a sociedade fica procurando um lado para escolher e principalmente se proteger da corrupção que existe hoje no meio político, que em primeira visão são os que definem os rumos da nossa vida, né, como brasileiros aqui. Então, essa forma de unir e de combatermos, de criar frentes de combate a esses grupos de vaidosos, né, de profissionais que se arvoram de conceitos como de autoridade policial, de profissionais que querem ganhar patamares altíssimos salariais como justificativa dentro de um contexto em que ele é parte, em que ele não é o todo, ele não é a parte mais importante, todos são de igual importância, todos aplicam seu conhecimento ou devem aplicar seu conhecimento para ajudar na investigação, para ajudar o Brasil a ter o melhor, né, do seu sistema jurídico criminal, do seu sistema policial, do seu sistema de investigação criminal. Então, acho que nós todos hoje temos que ficar atentos, brasileiros, policiais federais, nossos familiares, nossos amigos, fiquem atentos a essas discussões. Não acreditem nas primeiras notas que saem, não confiem nessas escolhas que você é colocado, Ministério Público, delegado, ou políticos, Ministério Público, políticos delegados, ou polícia, Ministério Público. Não caiam nessa forma de submeter vocês a uma escolha. Vocês não devem fazer esse tipo de escolha. Uma vez que um projeto está em tramitação no Congresso Nacional, nós temos que trabalhar com os grupos que querem realmente melhorar o Brasil, para que a proposta seja amoldada da forma como nós prevemos que no futuro a segurança pública vai ser mais efetiva, vai ser mais eficaz. Essa deve ser a visão de todos os brasileiros hoje. Então,
Após essas explicações, eu agradeço a vocês todos que estiveram conosco e participem através do nosso site www.fenapef.org.br, através das redes do Twitter, @FENAPEF, Facebook, FENAPEF, Federação Nacional dos Policiais Federais. Os nossos sindicatos aí, temos 27 unidades no Brasil, em que todos os presidentes e suas diretorias foram orientadas a receber propostas, a conversar com a sociedade, a extrair dela suas preocupações e o melhor que puder, que obtiver de propostas também, para que nós aqui em Brasília, através desse trabalho parlamentar que nós temos feito, nós possamos ajudar o Brasil a sair desse quadro caótico, ridículo, extremamente perigoso e até criminoso que nós encontramos. Então, nós não temos que combater só aquela velha frase, né, o pobre, o negro, né? Nós temos que combater todo tipo de criminalidade, sem pechas, todo mundo que buscar a polícia, todo brasileiro, seja ele qual for, e for honesto, for digno, for trabalhador, for um pagador de impostos, ele merece a nossa atenção. Não existe alvo predisposto, não existe alvo pré-definido. Todos que cometerem crimes, principalmente o de corrupção, o de roubalheira ao erário público, nós temos que combater com muita veemência, com muita força. Mas unidos, polícia, Ministério Público, Poder Judiciário e os nossos operadores do Sistema Penitenciário Nacional. Então, esse é o meu recado e esse é o meu convite a vocês para que contribuam com essas nossas discussões aí vindouras, principalmente essas mudanças que nós estamos trabalhando para melhorar os nossos índices de investigação no Brasil. Muito obrigado, um abraço aqui da Federação Nacional dos Policiais Federais a todos vocês. Boa noite.